Amém, irmãos? A paz do Senhor esteja convosco, irmãos. O Éder orou aqui, falou que eu chorei, eu orei. Faltou comentar que deu dor de barriga, deu dor de cabeça. E aconteceu um monte de coisa, porque toda vez que a gente vem ministrar uma palavra para a igreja, da parte do Senhor, não é fácil, irmãos. Acontece de tudo, né? Hoje mesmo, estava estudando essa palavra e aconteceu tudo isso que o Éder falou. Amém? E eu estive ali na Vila Vitória agora há pouco, fui levar minha filha lá, né? E bem na porta da igreja, estava lá o tio Nenê. Vocês conhecem o tio Nenê? Amém. A gente parou para cumprimentar ele. E ele falou assim para mim: olha, de manhã aqui foi uma bênção. Vocês perceberam que o pastor Clóvis não está aqui, né? Ele está ministrando agora, nesse momento, lá na Vila Vitória. Já esteve de manhã lá. Diz que foi maravilhoso, né? Mas eu creio que vai ser bom aqui também. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso aqui também. Porque o mesmo Espírito Santo que está usando a vida do pastor Clóvis lá, ele também vai usar a minha vida aqui, eu tenho certeza, amém, irmãos? Eu gostaria que vocês abrissem os seus ouvidos, amém? E vocês não se acanhem não, tá? Presta bem atenção nessa palavra, porque é um privilégio para mim estar aqui em cima, ainda mais ministrando uma palavra que nem essa, sobre a Páscoa, né? Quando o pastor Clóvis mandou o e-mail para mim, eu olhei na data e falei: meu Deus do céu, primeiro domingo do mês, a Páscoa. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Mas eis-me aqui, Senhor, né? Eu falei para Deus: eis-me aqui, Senhor, usa-me da maneira que o Senhor achar melhor, amém? A igreja está um pouco vazia, porque o pessoal deve estar passeando, né? Então talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando que viria de lá da Vila Vitória, ou talvez de Itatiba, ou de outra igreja, da comunidade Casarão, igrejas plantadas, né? Um pastor, para ministrar uma palavra vinda do trono de Deus. E você encontrou com quem? Comigo aqui, trazendo uma palavra para você. Mas a palavra que eu estou trazendo não é minha, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Então, receba essa palavra na tua vida, amém, irmãos? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, né? Mas antes de tudo, eu não poderia deixar de falar com você a respeito do Natal. Essa data, 25 de dezembro, é comemorada o nascimento de Jesus Cristo, amém? Então, quando você ouve falar em Páscoa, em Natal, você lembra logo do Papai Noel, aquele velhinho dócil, vestido com uma roupa vermelha, sentado ali num trono, sorridente, alegre. Talvez você pense também nas suas férias, final de ano, ou até mesmo você pense também nos presentes que você vai dar para os seus familiares, para os seus filhos, naquela comida maravilhosa, aquele pernil, aquele churrasquinho, né, que a célula vai fazer numa confraternização. Talvez você pense em tudo isso, mas o mais importante que você deveria pensar é nele, Jesus Cristo, que é a data que se comemora o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E essa data, irmãos, é uma data que a gente se alegra muito, né? Final de ano, muito gostosa essa data.
Mas Satanás, o que ele fez? Para que você não lembrasse do nascimento de Jesus Cristo. Ele tratou rapidamente de arrumar uma saída. Para que você não comemorasse o nascimento de Cristo. Para que você pensasse no Papai Noel, nos presentes. Para você pensar em todas as coisas, menos no principal, que é Jesus Cristo. Amém? Da mesma forma, na Páscoa, ele também caçou uma forma de tentar enganar o povo, né? Foi uma jogada de marketing no Natal e também na Páscoa, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus. O nascimento não, a ressurreição de Jesus na Páscoa. Quando fala da Páscoa, você pensa logo no coelhinho, naquele ovo de Páscoa, né? Aquele chocolate suculento. E o principal, que é a ressurreição, né? Talvez não tenha passado na sua cabeça. Eu não vou falar você, mas eu vou falar as pessoas que estão lá no mundo. As pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Jesus, né? Mas a primeira coisa que vem na nossa mente, inclusive a minha, é exatamente o chocolate. Amém? E após essa ministração, irmãos, se sobrou chocolate na sua casa lá, eu gostaria que você trouxesse amanhã aqui, que eu vou levar para minha casa. Amém? Eu gostaria que você pensasse só em Jesus Cristo. Amém? Satanás, ele, como eu falei, ele usou a figura do velhinho, né? Para enganar a humanidade. Enganar a mim, enganar você. Para que caísse no esquecimento, o principal, né? Talvez seu filho esteja não indo muito bem na escola, né? Aproveita para trazer aqui na sexta-feira, né? Para aprender com a missionária Karina. E você fala assim para o seu filho: se você se confortar, se você passar de ano, eu vou te dar para você, Papai Noel vai te trazer um presente maravilhoso. O coelhinho vai te dar para você aquele ovo de Páscoa gigantesco, né? Talvez você use essa expressão, como eu já usei muitas vezes, né? Então as pessoas falam muito no Papai Noel, falam muito do coelhinho, e acabam falando pouco de Jesus Cristo, que é o principal. Ele acaba ficando de lado, né? Amém? A ressurreição acaba não sendo tão comentada, nem tão lembrada, como deveria ser. Talvez fosse um momento que você viesse aqui, no domingo de Páscoa, se prostrar diante do Senhor e agradecer, né? Porque o Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho foi crucificado, morto, né? Para salvar a minha vida e a sua, para salvar as nossas vidas. Amém? Gostaria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado, da direita e da esquerda, e falasse para ele: Deus quer falar com você nessa noite. Amém? As pessoas no Natal, que nem o Éder comentou aqui, elas deveriam falar assim: Feliz Natal, ou Feliz Nascimento de Cristo. O certo seria falar Feliz Nascimento de Cristo. E na Páscoa, ao invés de você falar Feliz Páscoa, deveria ser falado Feliz Ressurreição de Cristo. Amém?
Eu vou ler aqui em Mateus 28, de 1 a 10. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje é uma noite especial, irmãos. Hoje é um dia especial. Amém? Deixa eu abrir a minha aqui que eu me perdi aqui. Pronto. Amém? Vamos lá. Mateus 28, de 1 a 10. E no fim de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus? Aleluia. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos, eles ficaram paralisados. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós, para a Galiléia. Ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas presunçosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Amém? Pai querido, eis aqui a sua palavra, Senhor Deus. Que esta palavra, Deus, assim como falou comigo, Deus, venha falar com meus irmãos, papai. Que eles possam ouvir, Deus, que eles possam entender, papai querido, tudo que o Senhor tem para eles nessa noite. Espírito Santo do Senhor, eu já posso sentir a tua presença neste lugar. Espírito Santo do Senhor, fala com cada um, papai, em nome de Jesus, papai. Que cada um que sai aqui dessa noite, papai, cada um que passou por aquela porta ali, papai, possa entender o recado do Senhor, Deus. Que eles possam sair, papai, de uma maneira diferente, papai, da maneira que eles entraram aqui, papai. Que eles possam entender, Deus, em nome de Jesus, o propósito que o Senhor tem para a vida deles, papai, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço desde já, Deus, porque eu sei que o Senhor vai falar com a tua igreja, papai. Não é eu que vou falar, é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus veio para o povo judeu e ele não o recebeu como deveriam, né? Mas eu e você, irmãos, recebemos Jesus como deveria ser recebido. Amém? Eu creio. Jesus andou por este mundo, curou enfermos, ensinou, alegrou aos que estavam sempre à sua volta. Durante o ministério de Jesus, por onde ele andava, paralíticos andavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, mortos ressuscitavam. Houve todo tipo de milagres, irmãos. Todo tipo de milagres.
Milhares de pessoas conheceram a Jesus, não só de ouvir falar, de caminhar junto com Ele. Foram milhares de pessoas. Cada ministração, cada pregação que Jesus fazia, ajuntava milhares de pessoas em volta, amém? Ali começou o ministério do Senhor Jesus, naquele tempo, né? Mas mesmo assim, mesmo Jesus fazendo tudo de bom, curando, alegrando, fazendo milagres, né? Ele foi muito maltratado, chicoteado, espancado, cuspido. Foi pregado nas suas mãos pregos enormes naquela cruz, nas mãos e nos pés. Mesmo assim, o mestre foi crucificado no meio de 2 ladrões, né? Que nem o Wesley falou aqui, as pessoas que eram crucificadas naquele tempo eram ladrões, estupradores, pessoas que não tinham escrúpulo nenhum. E um inocente foi colocado no meio de 2 ladrões, comparado a 2 ladrões, 2 bandidos, amém? O mundo fala de Jesus como um Jesus morto, né? Quando o pessoal do mundo vê a cruz, ela vê um Jesus morto, com os braços estendidos ali, né? Pregado na cruz e paralisado, amém? Mas eu e você estamos falando de um Jesus vivo. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, amém? Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Ele ressuscitou, Ele vive. Nós estamos falando de um Jesus vivo. Ele vive. Você pode dar uma glória a Deus? Ele ressuscitou. Você pode dar uma glória a Deus? Ele está aqui. Você pode falar uma glória a Deus? Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus vivo que ressuscitou? Aleluia! Ele vive! Ele vive! E Ele está aqui. Ele está nesse salão, nesse momento. Eu já posso sentir a presença do Senhor. Eu já sinto a presença do Senhor neste lugar. Quando eu entrei aqui, quando a Érica pegou o microfone ali e começou a louvar, eu já comecei a sentir a presença do Senhor. Amém? Confesso para você, irmão, que eu sentei ali apreensivo. Eu sentei ali com uma dor de cabeça. Quando o Éder estava falando aqui, eu estava com a dor de cabeça. Eu falei, Deus, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Sabe? Essa semana aconteceu de tudo, irmãos. Sabe? Mas, eis-me aqui. Na hora da sua dificuldade, na hora do seu problema, fala para Deus, eis-me aqui. A Bíblia fala que aquelas mulheres foram até o sepulcro, né? Jesus não estava mais por lá. Eu e você viemos até aqui para ver Jesus, e Ele está aqui. Fala para o seu irmão que está do seu lado, Ele está aqui, do nosso lado. Amém? Aquelas mulheres perderam a viagem delas. Elas chegaram ali, mas você não perdeu a sua viagem. Os anjos retiraram a pedra que foi colocada para ninguém entrar, para ninguém sair do sepulcro. Eu creio que seja uma pedra muito pesada. A pedra pesava muito, porque foram colocados guardas aí também para estar cuidando, né? E aquela pedra foi removida. Foi o próprio Deus que deu ordem para os anjos retirarem aquela pedra. E quando Deus manda, não tem pedra que fique atrapalhando. Não tem pedra que fique no lugar. Não tem dificuldade que resista. Não tem problema que permaneça. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite
com um problema, com uma dificuldade, saiba que Jesus está aqui. Ele vai remover a sua pedra nessa noite, amém? Qual o problema que você está passando? Que pedra é esta que tem te entristecido? Que pedra é esta que tenta te derrubar? Que pedra é essa que Satanás colocou para atrapalhar a sua caminhada? Qual é esta pedra, irmãos? Satanás colocou uma grande pedra na sua vida, amém? Mas o Senhor vai tirar. Se você crê, o Senhor vai tirar essa pedra, amém? Será que é um vício? Uma enfermidade? Um problema de relacionamento? Problema com seus filhos? Problema no seu trabalho? Com o esposo? Problema com a família? Ou as finanças? Talvez até o mesmo desemprego, irmãos. Essa crise talvez tenha te falado para você que você não vai conseguir arrumar um emprego. Essa crise tem falado através de Satanás que você não vai conseguir passar por ela. Mas Deus vai retirar essa pedra, e não tem crise que resista ao poder de Deus, não tem crise que resista à glória de Deus, não tem crise que vai atrapalhar o projeto de Deus na tua vida, amém? Sabe por quê? Porque Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está aqui nessa noite, amém? Eu creio. A Bíblia diz que os guardas ficaram paralisados e assombrados com o poder de Deus. O poder de Deus é muito grande. A glória de Deus é muito grande, irmãos. Aquele lugar foi abalado. Aquele lugar foi abalado pela glória do Senhor. E a sua vida, ela vai ser abalada também, por causa da glória do Senhor. Coloca diante do Senhor o seu problema. Coloca diante do Senhor a tua dificuldade. Amém? Coloca diante do Senhor aquilo que tem te afligido, tem atrapalhado muitas vezes a caminhada com Jesus. Coloca diante dele a sua célula. Talvez a sua célula não esteja rompendo como você imaginou que ela fosse romper. Talvez na sua família tem um problema ali que está acontecendo ali, que tem tirado a sua paz. Amém? Quando a glória do Senhor chega, a alegria se instala. O amor do Senhor se instala. Não tem dificuldade que resista à glória de Deus. Creia nisso. Naquele momento, o poder e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Quando Jesus chega, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas ficam assombradas, assustadas, paralisadas como mortos. Aqueles guardas ficaram paralisados, irmãos, como mortos. Amém? Quem conhece o verdadeiro Jesus não pode andar de cabeça baixa, triste como derrotado. Existe muito crente frio. Você tem orado? Você tem falado com Deus? Você tem buscado ao Senhor? Você tem agradecido a Deus, até mesmo pela dificuldade que você tem passado? Você tem colocado a sua dificuldade diante de Deus? Tem colocado o seu problema para Deus? Ou você tem falado para outras pessoas que muitas vezes não pode te ajudar em nada? Às vezes, irmãos, você tem revelado a sua dificuldade, o seu problema para as pessoas que estão lá fora, que muitas vezes até atrapalham. Amém? Eu vou falar aqui para vocês, essa semana, eu conversei com um rapaz lá no meu trabalho.
E eu sempre pergunto das filhas dele. Ele tem 2 filhas, acho que uma de 9 meses e uma de 2 anos. E eu perguntei para o rapaz: como é que estão suas filhas? Ele falou: rapaz, estão bem, na medida do possível estão bem. Aí eu falei para ele: mas por que? Está algum problema? Passando por alguma dificuldade? Ele falou assim: não, é que eu separei da minha esposa. Aí eu falei: aí não é bom, né? Aí é complicado, né? Eu me separei da minha esposa, aí aconteceu alguma coisa grave. Aí ele falou assim: o que aconteceu foi o seguinte: ela começou a dar ouvido para as amigas, entre aspas, começou a dar ouvido para pessoas que só vieram atrapalhar o relacionamento deles, né? E aí eles se separaram, né? Que muitas vezes a gente quer falar para um amigo pensando que aquela pessoa é um amigo. A pessoa não vai orar por você, não vai fazer nada. Você tem buscado falar os seus problemas para a sua liderança? Às vezes você não quer falar para o seu líder o seu problema. Você não quer falar o seu problema para o discipulador. Mas você pode buscar o pastor. Você fala: gostaria de falar com o pastor. A pastora está aqui, né? Estou com uma dificuldade assim, assim, assim. Eu não gostaria de revelar para as pessoas. Eu queria que o senhor me ajudasse, né? Às vezes você pensa que o problema é tão grave, né? E tem pessoas de Deus querendo te ajudar, em oração, né? De perto. Tem pessoas de Deus querendo te usar, querendo te abençoar. Não permita, não deixe que pessoas que estão lá fora venham saber da sua dificuldade, porque Satanás ouve e ele se alegra com isso. Ele vai colocar o dedinho dele ali para continuar atrapalhando a sua vida, amém? Crentes derrotados. Crente não pode ser derrotado, irmão. Não pode ser triste. Crente tem que ser alegre, porque Jesus é contigo. Porque, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou para salvar a tua vida. Deus deu o que Ele tinha de melhor para salvar a nossa vida. O que Ele tinha de melhor era o Filho dele. O único Filho dele. Sabe, para que nós estivéssemos aqui hoje, tendo uma vida abundante e não uma vida derrotada. A vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus, não é que você ande de cabeça baixa. Você tem que andar de cabeça erguida. Amém? Precisamos confiar nele. Você precisa confiar no Senhor. Quando aquelas mulheres chegaram lá, os anjos deram a elas uma notícia: Jesus não se encontra mais aqui. Jesus não se encontra mais aqui. Ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. As mulheres voltaram alegres, voltaram correndo, né? Ele está agora vivo para sempre. Ele vive. Ele vive. Ele vive, irmãos. Esse é motivo de alegria para nós. Aquelas mulheres se alegraram tanto. E quando eu falar ele vive, é motivo para você se alegrar também. Amém? Ele vive. Glória a Deus. Ele vive, glória a Deus. Amém, irmãos? É motivo para nós nos alegrarmos sempre. Amém? Jesus vive e está aqui. E aquela pedra que está atrapalhando a sua caminhada, ela vai sair hoje em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não tem pedra que resista, eu já falei. Aquelas mulheres no final se prostraram aos pés de Jesus e o adoraram. Elas chegaram ali, se encontraram com Jesus e se atiraram nos pés de Jesus. Amém? Muitas vezes, irmãos,
Nós precisamos nos prostrar diante de Jesus, se atirar nos pés deles. E às vezes o seu título tem atrapalhado. O que as pessoas vão dizer de mim? Eu sou um discipulador. Pega mal isso para mim. Eu me atirar no chão. O que as pessoas vão dizer de mim? Eu sou um líder de célula. Eu sou um anfitrião. Irmãos, você é uma pessoa comum. É apenas um título. As dificuldades que você tem, o pastor tem, o pastor Almir tem, tanto é que ele saiu de uma dificuldade que ele teve muito grande aí. O pastor José tem. Todos têm dificuldades. Amém? Não pense você que às vezes você está alegre, eu estou alegre aqui, eu não tenho dificuldades. Tenho dificuldades também. Nós não somos diferentes não, irmãos. Só que eu preciso me alegrar na presença do Senhor. Eu preciso me alegrar, porque Ele deu o que tinha de melhor para minha vida, amém? Elas não se intimidaram com quem estava perto. Não se preocuparam, não se envergonharam. Simplesmente se prostraram aos pés do Mestre. E ali mesmo o adoraram. Ali mesmo elas adoraram o Senhor. Amém? Talvez, quanto tempo faz que você não tem se prostrado diante do Senhor e não tem adorado ao Senhor como deveria? Quanto tempo faz que você não tem chorado na presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não tem se levantado de madrugada para falar com Deus? Amém? A Bíblia relata que uma mulher tinha 12 anos um fluxo de sangue. Aquela mulher talvez ela tenha caminhado nos médicos, melhores médicos, há 12 anos. Aquela mulher talvez tivesse falado com várias pessoas do problema que ela tinha, ou não falou com ninguém. Ela tinha um problema. Talvez ela não tenha falado com ninguém e vivido 12 anos aquele problema, sendo que a solução, não é possível que em 12 anos ela não tenha ouvido falar de Jesus Cristo, né? Falar de médico, falar talvez de macumbeiro, sei lá, de índio, ervas, falaram um monte de coisa para ela. Não é possível que em 12 anos ela não tenha ouvido falar de Jesus Cristo, né? Mais um dia ela resolveu se achegar ao Senhor Jesus Cristo. E ela ficou sabendo que Jesus Cristo ia passar num certo lugar. E ela tomou uma decisão na vida dela. Ela tomou uma decisão. Se eu tocar nas vestes do Senhor, se eu colocar a minha mão simplesmente na roupa dele, eu vou ser curada. E ali, eu creio que a multidão apertando, Jesus caminhando, ela deu um jeitinho de encostar nas vestes do Senhor. Não precisou ninguém colocar a mão sobre ela, não precisou nada disso. Simplesmente ela encostou nas vestes do Senhor. Ela teve uma atitude de fé. Talvez você esteja passando por um problema, já buscou ajudas em vários lugares e você não conseguiu uma solução para o seu problema. Talvez tenha 12 anos ou mais que você está passando por esse problema, por essa dificuldade. Talvez você
não tenha se prostrado diante do Senhor ainda, que é o principal. Amém? Talvez uma grande pedra precisa ser tirado, porque essa pedra tem tirado a sua tranquilidade, o seu problema. Deus falou muito comigo sobre essa pedra nesses dias, sobre essa dificuldade. Eu saía, voltava naquela dificuldade. Ia lendo aquela palavra, voltava naquela dificuldade. Eu sei que tem pessoas aqui que têm passado por dificuldades. Talvez ela não tenha buscado ajuda aonde deveria. E nessa noite, não ligue para quem está do seu lado. Se é o seu parente, se é o seu amigo. Não se importe se é o seu líder, se é seu pai, a sua mãe. Essa é uma oportunidade para você se prostrar diante do Senhor e entregar a Ele o seu problema, porque a promessa dele é que Ele vai tirar essa pedra, porque Ele não quer que você ande assim, preocupado, triste, de cabeça baixa. A vontade de Deus é que você ande alegre e feliz. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Essa palavra quer dizer, no mundo você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, mas se alegra, porque Ele vai entrar com providências. Deus deu uma ordem para os anjos: tire a pedra que impede Jesus de sair. Os anjos foram lá, tiraram aquela pedra. E hoje Ele está dando uma ordem: tire a pedra da vida do meu irmão, que tem atrapalhado a caminhada do meu irmão. Porque Deus tem um projeto maravilhoso para a tua vida. Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Ele quer usar a tua vida para salvar aquele vizinho, talvez seja drogado, bêbado. Ele quer usar a sua vida para falar com aquelas pessoas que estão lá fora, no mundo, perdidas, sem direção. Mas para isso, você precisa estar bem. Amém? Eu gostaria que a banda subisse aqui agora. Nós vamos estar cantando um louvor. E você que entrou aqui nessa noite, e Deus falou com você nessa palavra. Você que entrou aqui nessa noite e Deus está te incomodando, está me incomodando também. Você vai ter liberdade de vir até aqui. Quero que você tenha liberdade. Não se preocupe com quem está do seu lado. Se prostre diante do Senhor. Se prostre diante do Senhor. Gostaria que você baixasse a sua cabeça e falasse com Ele, porque Ele vive e está aqui. Amém?